Boa noite, igreja. A paz do Senhor, eu sou o Lucas, líder da Dolarte, né? Estou juntamente com os outros líderes aí participando da elaboração desse musical. O nome do nosso musical é Imagem e Esperança, né? A ideia desse nome vem lá de Gênesis 1, 26, 27, onde a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A palavra imagem, que no hebraico tselem, significa produzir uma sombra. Então nós somos uma sombra do que Deus é. E uma sombra ela não tem existência própria. Ela precisa que algo exista para que ela exista. Da mesma forma nós só existimos porque Deus existe, né? A palavra semelhança está relacionada às características pessoais de Deus. As características que nós herdamos de Deus, né? A capacidade que nós temos de amar, de gerar filhos, que são características pessoais de Deus. Então isso aí é o que nos torna semelhantes a Deus. Mas qual é a relação de imagem e semelhança com o nome do nosso musical, Imagem e Esperança? Vamos ver o que os adolescentes sabem sobre isso, se eles estão por dentro desse assunto, se é um assunto um pouco complicado, complexo. Então a gente fez uma entrevista com eles aí para saber o que eles pensam sobre isso e tá incrementando essa ideia do musical aí para eles. Renan, vai que é tua. Me ajuda aí. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bom, estamos aqui agora com o Gabriel. Então, Gabriel, na Bíblia está dizendo que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que você entende sobre isso? Eu entendo que Deus é nosso Pai. Ou seja, quando um pai aqui na Terra tem um filho, esse filho vai ser parecido com ele. Ou seja, ele quis ligar isso. Ele é nosso Pai, nós somos o filho, a imagem e semelhança dele. Estamos aqui com ele, agora, Mateus Nunes. Então, Mateus, na Bíblia diz que Deus te criou a imagem e semelhança dele. Bom, o que você entende sobre isso? Entendo que... Eu não entendo. Você não entende nada? Não. O que você entende sobre essas duas coisas aí? Bem, assim... Todos nós, todo ser humano, não nasceu 100% mal, né? Não é 100% ruim. Eles têm um pouquinho de bondade, um pouquinho de amor dentro de si. E esses são traços que a gente herdou de Deus. Né? Por aí. Por aí. Assim, eu acho, no princípio, Adão era perfeito. E não tinha erros, não tinha doença, a morte não afetava ele. Mas quando ele pecou, a semelhança foi tirada, entendeu? Ou seja, ele continua sendo a imagem, mas a semelhança que era ele ser, sei lá, imortal, ele não tinha doenças, ele tinha muita sabedoria, isso foi quebrado. Eu acho que isso que era a imagem e semelhança. Entendi. Assim, cara, você é um repórter, mas você entende alguma coisa sobre isso? Mais ou menos. Para a definição da palavra imagem em diversas linguagens e idiomas ao redor do nosso querido planeta Terra. No galês, Deoed. Em dinamarquês, Biled. No alemão, Abild. Bom, o tema do nosso musical é imagem e esperança. Você acha que tem alguma relação entre essas duas coisas? Imagem e semelhança, imagem e esperança? Sim, porque quando o pecado entrou na humanidade, a gente não ficou mais tão parecido com Deus, né? A gente ficou meio feio, assim, sujo, distorcida a imagem, tá? Semelhança. Entendi. E essas duas coisas, imagem e semelhança e imagem e esperança. Como eu disse, a semelhança foi, sei lá, partidas, com o pecado de Adão. Mas Jesus veio com o plano da salvação para nos trazer de volta àquela intimidade que Adão tinha com Deus. Ou seja, sermos salvos. E isso é a esperança. Entendi. Para resgatar a semelhança. Em espanhol, imagem. Em estônio, pilt. Em finlandês, kuva. Em francês. Tipo assim, semelhança
que Adão era a semelhança de Deus. Só que aí ele pecou. E aí nós temos a esperança, meio que tipo com Jesus, sei lá, ter a esperança de se tornar de novo a semelhança. Em japonês? Quê? Como é que eu vou falar isso? Vê se pode um negócio desse. Gente, vamos agora então para a nossa próxima parte. Vamos falar sobre a etimologia da palavra esperança. Muito importante para principalmente nós, os cristãos, que fomos feitos, como Deus diz em Gênesis, a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, vamos nos aprofundar na maravilha do significado dessa palavra tão linda e de profundo significado.